Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, como é que vocês estão aí? Todo mundo tá bem, né? Eu tô passando aqui, pessoal, que desde manhã, né, que a gente acompanha a prisão aí do Marcelo Crivella, né? Crivella. Olha pessoal, eu disputei o pleito municipal como vice, né? Como candidato a vice-prefeito aqui em Maranguape. E eu pouco estava acompanhando realmente o primeiro turno do Rio de Janeiro. Porém, com o término da eleição aqui, eu acompanhei de fato o segundo turno do Rio de Janeiro. E algo me surpreendia nas falácias, né, do Crivella, era o fato dele falar pro Eduardo Paes que ele ia ser preso. Também teve aquela polêmica do chapéu todinho, né? O chapéu, né? Mas assim, o que se pensa, né, quando você recebe de manhã uma notícia que Marcelo Crivella foi preso? Um homem, servo de Deus, a Igreja Universal, cara bolsonarista até a alma, não é? Esse pessoal bolsonarista nunca me engana. E aí você vê que o cara não é tão honesto, combatente à corrupção, né? Como se pregava, né? Como tentava vender a imagem. E o QG da propina, cara, que situação é o Rio de Janeiro. Eu quero solidarizar-me com a população do Rio de Janeiro, né, que a maioria tá no grupo Pérolas de Bolsonaro, somos 75%, pela essa infelicidade de ter, né, vocês terem aí políticos que aprontam. Quando não é o governador, é o prefeito. 5 governadores presos, né, foram presos, e o primeiro prefeito em exercício preso, né, Marcelo Crivella com seus discursos preconceituosos, né, com a sua arrogância, governando o Rio de Janeiro totalmente desembestado, desenfreado, sem noção, fazendo da vida dos cariocas, dos fluminenses, um verdadeiro inferno. Então, é aquilo, rapaz. É aquela coisa. Eu sempre desconfio das pessoas que vêm muito puras demais. Principalmente quando se agarra com religião. Meu irmão, eu não gosto, eu separo. Política é política, religião é religião. Mas o Marcelo Crivella, no primeiro, né, vez que foi candidato, disputando a prefeitura do Rio de Janeiro, que ganhou, ele desvinculou realmente a sua imagem como um homem, servo de Deus e pastor. Isso é notório, ele é mal falado. Mas, porém, nessa reeleição, ele se agarrou demais com aquela questão religiosa, né, tentando a simpatia dos evangélicos, aquele povo que deu a vitória para Bolsonaro, e ele correndo desesperado, né? E aí surgiu os problemas com o filho lá naquela escola de samba, né? Naquela quadra lá da escola de samba. Depois o QG da propina. E aí foi sendo, né, enrolado. Não, teve um episódio, eu sempre gosto de chamar aqui o pessoal do Ceará, quando é meio desatento, de bisonho. E aí eu falo que o Crivella é bisonho porque quando estava naquela operação, ele ligou lá pro cara lá no telefone, achando que estava falando lá, que já digo o nome do cara lá do esquema, estava falando com o delegado da investigação lá da operação. Cara, tu tá sabendo aí que a polícia aí tá fazendo investigação, não sei o que? Cara, se existir alguém mais bizonho, bobo, é Crivella. Pessoal, muitos dos portais de jornais publicaram isso. Porém, teve um que me chamou a atenção, mas eu não vou ler dele, eu só apenas li para ver. O portal R7, né? O da Record. A Record fez uma entrevista, olha legal, Record né, do Bispo Edir Macedo. Lá no portal, Edir Macedo, né? Crivella, Edir Macedo ainda não. Crivella foi preso. Você tá entendendo como isso impactou direto e repercutiu no Brasil todo? Ao ponto da Record não ter como disfarçar e ter que noticiar, né, que o sobrinho do bispo foi preso? E por corrupção? Não, assim, olha pessoal, eu sou amante daquela questão de combater a corrupção. Eu não sou muito chegado à história dos extremismos. Extremismo da direita e extremismo da esquerda. Mas uma coisa dialogável, inteligível, compreensível, dentro da racionalidade do debate político, que possa realmente dar efeitos positivos. Mas quando o cara tem aquela questão cristalina da purificação, é o caso do Crivella, do Bolsonaro e alguns que acompanham, isso me irrita. Parece, né, os fariseus, os sacerdotes fariseus,
enganando os judeus para tentar colocar Jesus Cristo de novo na cruz. Então, vamos na Isto É. Crivella é preso com a operação que investiga QG da propina. Esse QG da propina foi muito noticiado. O engraçado é que ele falou que era perseguição política, mas todo mundo aqui sabe que o Crivella andou aprontando, o dinheiro falou mais alto, afinal de contas, não esqueçamos que ele vem de um lugar que o dinheiro é muito mais importante do que a própria salvação. O Ministério Público do Rio e a Polícia Civil Fluminense prenderam na manhã desta terça-feira, dia 22, que fique bem registrada essa data, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, republicanos, é o partido. Ex-senador, ex-ministro da Pesca do governo Dilma Rousseff e bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus. Olha, preste atenção aqui, pessoal. Esse pessoal, quero dizer uma coisa para vocês. Esse pessoal aí que está no lado de Bolsonaro, que briga contra a corrupção, que é isso, aquilo, outro, estiveram no outro lado, usurpando as benéficas dos governos. O Crivella, ex-senador e ex-ministro da Pesca de Dilma. Que também muitos deles estiveram no governo Michel Temer, e Michel Temer faz parte do governo Bolsonaro. Em nenhum momento esses políticos estavam preocupados com o bem-estar do país. Você está entendendo a quantidade de políticos sujos que temos na nossa vida? Esses caras estão presentes em várias gestões. O Michel Temer, na qual eu critiquei muito, ele sempre esteve presente desde o governo Sarney. Muitos deles passaram no governo Collor. Quem não lembra aí do danado do Eduardo Cunha? Então todos eles vêm para e é válido o nome gado, porque eu não acredito que seja tão inocente ao ponto de cair nessa esparrela, que são combatentes da honestidade, pessoas limpas. Como é que tem muitos brasileiros que não conseguem investigar a vida desses políticos que tiveram em outrora do outro lado e que por circunstâncias de governo migraram para este outro lado e para ganhar base eleitoral tinha que morder a mão que alimentava. O que falar de um presidente que há 28 anos como deputado federal no meio da lambança do Centrão, mentiroso de primeira, desmentido pelo próprio Centrão, tem como seus queridos indicados o corrupto para a Câmara, tenta fazer com que a BIM crie provas para defender Flávio Bolsonaro, e aí o entorno deles pessoas corruptivas que se venderam para vocês. Eu sei que gado aqui não assiste as minhas lives. Gado aqui não gosta de andar nas minhas páginas, mas queria que andasse e que lesse. Eu chamo de gado de forma carinhosa. O Brasil sempre tem apelidos. Vamos lá. Quando não é mortadela, é coxinha, agora é gado. E assim sempre vai ter, pessoal. O brasileiro é um povo que gosta de fazer humor com tudo. Dá pseudônimo em tudo que é de gente aí, principalmente a política. Quem não lembra aí dos programas do Cacete Planeta? Pois é. Vamos lá. Queria que eles estivessem nessas minhas páginas para eles verem o que nós aqui falamos e criticamos. E queria também que eles tivessem a humildade de reconhecer que erraram. Mas pedir desculpa aqui, nós erramos. Não, ainda fica lá meia dúzia por lá brigando. Eu sei que a classe média tá puta com o Bolsonaro e os caminhoneiros também. Sua popularidade na casa dos 30% a 37% é muito agarrado no auxílio emergencial, na qual continua a população mais pobre. Afinal de contas, temos 10 milhões abaixo da linha da pobreza, uma ruma de tantos milhões de desempregados. É claro que esse povo ia para alguma direção, está sendo assistido com o direito deles, com os recursos deles também, que é nosso, que ajuda o povo. Estamos num decreto de calamidade pública, numa pandemia na qual o governo deveria ajudar igualitariamente todos. Não, está tendo outra briga na Câmara para poder prorrogar o auxílio emergencial até março, porque vacinação neste país de fato só ocorrerá depois de março. Porque em janeiro e fevereiro serão pequenas doses voltadas para aqueles grupos determinados. Médico, pessoal da área do corpo médico, outras pessoas, depois vai os idosos.
São 460 milhões de doses que este país necessita, independente se é da Coronavac, da Pfizer, da Moderna, da Oxford, que só Deus sabe quando é que ela vai ficar pronta, que de fato é a única comprada em grande quantidade desse governo. Um dos acordos, eu queria que vocês lessem o acordo, é um dos piores acordos que tem. Não dá quebra de patente, não dá segurança de preço, podemos comprar com um reajuste. É o pior acordo que foi feito. Não, mas aí tentaram demonizar a Coronavac, que era a vacina chinesa, com a história de um chip, meu irmão, um chip. Não, e fora a mutação genética. Aqui tá, o Brasil parece que assistiu muito filmes, né, dos X-Men, só pode ser. Não, dos X-Men do MCU não, e da Fox. Os X-Men da Record, só pode ser. Os mutantes lá, né? Porque uma técnica que há mais de 70 anos é usada, não, as mais novas técnicas é da Pfizer, da Moderna, da própria Oxford. Essas sim deveriam nos dar certa preocupação. É algo novo que está sendo experimentado. A outra aí, essa questão da inoculação do vírus morto para poder criar anticorpos, né? Alguns amigos biólogos me deram alguma informação, li alguns artigos, realmente, né? Não é aquilo que se vende, mas você que toma vacina vira jacaré. A bruxa, né? A cuca. Pronto, a cuca. É o que está sendo postado de memes. Mas, falando do Crivella, que é pertencente a este grupo maléfico ideológico, ele mostrou que é uma pessoa tendenciosa, corruptiva, voltada ao dinheiro, ao uso do poder público, o ilícito, tá aí a sua prisão. Ah, se o país é a mesma coisa, não sei, não moro no Rio de Janeiro, mas pelo seu histórico aí, talvez não seja preso como Crivella no mandato. Mas o Crivella foi preso. Olha pessoal, Crivella é acusado de participação em um esquema de corrupção na prefeitura do Rio, conhecido como QG da propina. O prefeito foi detido por policiais em casa, a 9 dias do encerramento do mandato. Rapaz, é muito constrangedor um político que já estava em decadência e aí ser preso faltando 9 dias para terminar seu mandato. Assim, eu ainda me lembro quando ele falava lá da Dilma, do impeachment, me lembro quando ele falava da prisão do Lula. E agora, será que ele vai ter realmente a coragem de falar da sua própria prisão, cometer os erros? Está lá preso. Crivella está preso por corrupção ativa. Foi o governo que mais atuou contra a corrupção, declarou Crivella, e montou um QG da propina. Não, vamos repetir a frase. Foi o governo que mais atuou contra a corrupção, declarou Crivella, mas tinha o QG da propina. Isso ele falou ao chegar à cidade da polícia, no bairro de Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Né? E rápida coletiva, pouco após as 6h30 da manhã, ele atribuiu a prisão à suposta perseguição política e disse esperar a justiça. Olha a audácia de um mentiroso. Vocês estão entendendo como o político brasileiro gosta de enganar o povo? Vocês estão observando que as falas é proporcional àquilo que eles acreditam? Que são combatentes à corrupção e que estão sofrendo perseguição política? Não admite seus erros, atos falhos, corruptivos. Estamos combatendo a corrupção e estamos sofrendo perseguição política. A lei que atua para combater a corrupção, para eles, é a mesma lei que os persegue. É a lei que fica lá arrumando desculpinha. Pô, Crivella era um combatente da corrupção, está sendo preso injustamente. Ele fala, pessoal, e é de forma estratégica, a fala de Crivella dizendo que foi o governo que mais combateu a corrupção e que é perseguição política. Ele traça, porque eu sou especialista em estratégia, claro, eu tenho que falar como é que funciona a mente de um estrategista.
A minha pós-graduação foi voltada nisso. 2 anos para aprender a ser estratégico. Quando ele fala que seu governo combateu a corrupção e na mesma fala endossa que é perseguição política, ele cria uma estratégia para aqueles... Ele tem 2 bases. Ele tem a base política dele e ele tem a base religiosa dele. Então, quando ele fala isso, ele está lá mostrando para ambas as bases que o que ele está sofrendo é perseguição e que seu governo, de forma clara, transparente, como uma água descendo na fonte pura, cristalina, está sofrendo perseguição política. Será que tem algum crítico, político, cientista, comentarista, com essa mesma observância que eu estou tendo aqui? Se for, eu queria saber. Dando continuidade aqui, quando ele fala que o rapaz está sendo perseguido. Na mesma operação, a internet aqui está bagunçando, né? Que o celular é bem sensível, piscou aqui e está mudando de tela. Então, vamos buscar aqui mais informações, né? Na mesma operação, foram presos o empresário Rafael Alves e o delegado aposentado Fernando Moraes. Um delegado. Tá bom. Aqui também tem um ex-vereador que foi chefe da divisão anti-sequestro. O ex-senador Eduardo Lopes também é alvo da ação, mas não foi encontrado. Ou seja, só não foi mais preso aqui este outro rapaz porque ele não foi encontrado. Alguém deu o bizu a ele. As prisões são um desdobramento da Operação Ardes, Deus do Inferno. Será que eles fizeram esse propósito, com esse trocadilho, porque o Crivella é da Universal? Segundo o Ministério Público do Rio, Alves receberia a propina de empresas em troca de facilitar a assinatura de contratos e pagamentos de dívida no Executivo Municipal. Ele é irmão de Marcelo Alves, que foi presidente da Rio Tour. Os desvios seriam operados por um suposto QG da propina. Na campanha pela reeleição, sobretudo no segundo turno, Crivella teve o combate à corrupção uma de suas bandeiras. Cara, quando a gente vê que o mentiroso ele realmente é tão cínico que ele acredita na própria mentira dele. Bom, uma de suas bandeiras prioritárias ainda, viu? Ele reafirma que seu adversário Eduardo Paes, lá do DEM, que tem outro partido que não me inspira confiança, que o derrotou iria parar na cadeia por corrupção durante seus 2 anos de mandato na prefeitura de 2009 a 2016. Olha que coincidência do destino, que ironia do destino, que acabou sendo preso foi o Crivella. Com o afastamento de Crivella da prefeitura, o primeiro na linha sucessória é o presidente da Câmara de Vereadores do Rio, Jorge Felipe, também do DEM. Uma vez que eu vi na chapa vencedora de 2016, Fernando McDowell, faleceu em 2018 vítima de um infarte. E assim foi a vida política de Marcelo Crivella. Preso. Por corrupção. O que isso impacta no cenário nacional, cidadão? É algo pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Bom, pessoal, eu sou do estado do Ceará. É claro que as coisas que eu falo do Ceará, às vezes, elas não causam impacto a nível nacional. E eu espero que essa situação possa, nos anos, ser mudada, porque hoje nós somos, no estado e principalmente a capital Fortaleza, a mais importante financeira e economicamente da região do Nordeste, e isso impacta também na balança comercial, no nosso PIB brasileiro. Então o Ceará já vem tomando esse protagonismo, de fato, crescendo, e está de parabéns, porque há uns anos atrás éramos vistos como um estado atrasado. Porém, quando essas informações saem, eu gosto de falar dessas cidades que são extremamente importantes, acolá no centro, é a questão que acontece em Brasília, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, impacta de forma mesma a nível nacional, porque é um gerador de opiniões. É realmente algo que dá tapa na cara das pessoas quando realmente você acha que o Brasil está indo certo. Então, o Crivella, ele realmente mostrou o outro lado desta ala bolsonarista, que existe corrupção lá,
como existiu em outros governos. A corrupção é algo que tem que ser combatido, não é só na esfera política. É necessário que tenhamos também a consciência de combatê-las dentro de casa, nas ruas, nas escolas, no nosso trabalho. A gente não pode continuar com essa prática e quer ver eu ficar com raiva? Fale perto de mim jeitinho brasileiro. Jeitinho brasileiro foi um nome desgraçado, carinhoso que deram para a corrupção. Então esse jeitinho brasileiro é só, né, a etimologia do nome corrupção. Não existe jeitinho brasileiro, existe corrupção. Não existe jeitinho, é corrupção mesmo. Então vamos acabar com esse tema que o brasileiro, jeitinho brasileiro, o ralo que passa do quinto dos infernos. Esse negócio de jeitinho brasileiro, meu irmão, abriu, foi e escancarou as portas para a corrupção, que ficou algo normal. Parece que os pais já ensinam, meu filho, não seja honesto, seja corrupto, que este país é um país de corruptos. Quem não ouviu isso de algum tio revoltado ou de um pai, com certeza ouviu em alguma novela da Globo. Porque também lá coisa boa nem sempre sai. Então, você está entendendo? A gente tem que combater a corrupção para que a gente possa evitar que esses políticos corruptos façam. Por que as leis aqui desse país contra a corrupção não são sérias? Não, acho que a lei mais séria que tem aqui, que é além do maltrato dos animais, que dá 5 anos de prisão, é a pensão alimentícia. Até porque a própria Lei Maria da Penha levou anos aí para que ela pudesse ser considerada uma lei efetiva e mesmo assim os caras ainda ficam matando mulheres. Porque não tem medo da lei. Há impunidade sim neste país. Há impunidade. Por quê? Porque o exemplo maldito de impunidade começa com o combate da corrupção. Como é que você pode ser exemplo para outras leis se na corrupção o Brasil é frouxo nessas leis? Vão preso. Pai, foi crime, ela foi preso. Vamos aguardar para ele ser solto. Quantos outros políticos foram presos? Estão soltos? Uns que nem foram presos. Quem falaram que é senador com dólares na cueca? Meu irmão, ande com um dinheiro a mais no seu bolso que a polícia suspeita. Não precisa ser muito dinheiro não. Ande só com uma quantia. Que vai perguntar por que você não deposita. Porque não está em banco. Não, mas o cara é encontrado em casa com milhões e ainda na cueca. Vamos derrubar essa porra dessa imunidade parlamentar? Não está servindo para nada. É só proteção para bandido. Veja a proteção que o Flávio Bolsonaro está tendo com esta imunidade parlamentar. Combatente da própria imunidade parlamentar em campanha. E não vem dizer que o presidente não sabe, não, porque é coisa do filho. O ralo que parta. Se você, chefe da casa, conhecendo seus filhos e da forma que você criou, você não sabe o que ele está aprontando, é porque você não é pai da criança. Logo mandar o menino pro ratinho fazer um exame de DNA e descobrir o pai dele. Não, eu sou pé da vida e muito crítico com corrupção. Corrupção, caramba! Olha, eu combati corrupção na própria esquerda também. Aí eu vim para um pouco, né, para essa questão de centro. Mas não pensei em ficar pulando de galho em galho, porque eu me conscientizei que aonde estou eu tenho que combater a corrupção. Para que possa ser exemplo e não sair para outro lugar, como muitos pularam, porque o centrão era Lula. Até o Michel Temer querer ser presidente, todos correram para o outro lado. E agora vão correr para onde? Não, agora nós somos centro. É a palavra mais linda. Aí criaram a teoria, né, da... aquele negócio lá do que a gente coloca o cavalo, eu me esqueci, da ferradura. Se você vem para as pontas você cai, você tem que ser no meio. Eu só ouvi essa teoria desgraçada saindo da boca de bolsonaristas. Eles não entendem que o grupo que eles pertencem não tem essa teoria não. Eles vão de uma ponta a outra fazendo os esquemas. Eles transcendem de um lado esquerdo para a direita com maior facilidade e assim são favorecidos. Se vende pelo poder, por estar agarrado. Eu tenho coisas a perguntar neste governo. Eu quero saber quando é que vai fazer a CPI da cloroquina. Não, eu sou muito curioso. Eu quero saber quando é que vai fazer a CPI da cloroquina. Porque você acha que aqueles milhões que foram gastos naquele remédio, distribuído de forma desesperada no país todo,
sendo ele até 6 vezes superfaturado, mais do que o próprio valor. Nós temos cloroquina aí que dá para 1000 anos. Ou não, o mundo correndo atrás de vacina, no Brasil não, vamos produzir cloroquina. Quero saber também dos governadores e prefeitos que receberam dinheiro destinado do Ministério da Saúde para o combate ao coronavírus. Esse dinheiro nem chegou. Chegou no cofre, mas não chegou para o povo. Quero saber quando é que vai fazer uma CPI para responsabilizar Bolsonaro por suas falácias, incentivação, aglomeração e essas mortes de mais de 183 mil brasileiros. E graças a Deus não foi milhões, porque só são 220. Graças a Deus. Foram um número muito pequeno em relação à quantidade de milhões que temos aqui, mas mesmo assim são vidas e são importantes. Em nenhuma guerra, isso tanto serve para o Brasil quanto para os Estados Unidos, perdeu tanta gente. Os soldados que foram mortos na Guerra do Paraguai, que foi a nossa maior guerra, e na guerra lá civil americana, né, a gente tem um paliativo. Quantos dos dois países aqui erraram e a proporção de mortos, no caso aqui do Brasil em relação comparada à Guerra do Paraguai, ficou bem alto. Nos Estados Unidos teve vários 11 de setembro, porque foram mortos entre 3 e 4 mil pessoas lá, e são mais de 200 mil mortos. Se perdeu mais gente do que a guerra fracassada no Vietnã, lá nos americanos. E o Brasil? Algo foi feito errado, pessoal. Não vamos passar pano, vamos cobrar. Alguém terá que ser responsabilizado. Tem que ser responsabilizado. Qualquer político tem que ser responsabilizado. Por que não combateu? Por que não evitou? Por que produziu remédio errado? Por que não comprou vacina? Por que não tem seringa? Por que não tem agulha? Por que não tem nada disso? Por que desviaram recurso do Ministério da Saúde? Por que foi preso o cara com dólar na cueca? Por que a Crivella está sendo presa? É isso que a gente quer. A gente quer evitar o que aconteceu no passado, que isso era para ter ficado lá atrás, em 92, quando o Collor foi pego em corrupção. Não, aí vem se arrastando. A estrutura não foi quebrada. O outside falso e vendido para vocês, que era Bolsonaro, não está fazendo nada disso. Nós estamos só se afundando. Tá aí o exemplo, tá todo mundo agarrado, tá comparando. Por quê? Porque pediu voto pro cara, era ele abraçado, agarrado, foi para culto. Tá defendendo no estado do Rio de Janeiro o filho que é envolvido com corrupção. Tem ninguém sério nesse país não, né? Vamos acordar, gato. Por enquanto vocês estão aí brincando e defendendo um louco. Quando for 1 ano, 2 anos, 3 anos, aquele parente que você perdeu por coronavírus, aquele amigo, aquele conhecido, quando tudo isso passar, como estará a sua consciência? Lembre-se das crianças que foram impactadas com a morte dessas pessoas, sendo trancadas, um país incerto, não há vacina direito. Países aí fazendo campanha para vacina, uns ficam dizendo que a China não está nem vacinando os seus com a própria vacina. Acabei de ler um artigo, foi sim vacinado. Aí o outro vem dizer, não, a vacina vai te transformar num jacaré. Tem um chip. Chip líquido, só pode ser. O pessoal fica buscando as cores do apocalipse para a realidade, meu irmão. Pandemias no mundo sempre existiu. Vamos lá. Quer dizer que a peste negra e a gripe espanhola. Olha, vamos logo na peste negra. Peste negra logo aqui. Matou gente. Não tinha remédio. Era proibido ter ciência naquela época, porque a igreja matava. Você era bruxo. E no ato desesperado liberou que médicos pudessem investigar e criar soluções para diminuir a mortalidade. Aí a danada da gripe espanhola, que saiu no Kansas, nos Estados Unidos, mas ganhou o nome de espanhola porque a Espanha não estava envolvida na Primeira Guerra, então ficou livre para noticiar a gripe, que ocorreu nos campos de guerra entre Inglaterra e Alemanha, e soldados infectados, americanos trouxeram para os Estados Unidos, e lá no Kansas se espalhou. Chegou no Brasil, um presidente morreu, várias pessoas morreram, e o mesmo governo ficou negligenciando, dizendo que era fake news. Fui puxar fato histórico quando estava em isolamento em casa. Que vergonha! Estamos vivendo a segunda pandemia, repetindo os mesmos erros lá no século XVIII.
século XVIII, no século XIX, no início do século XIX, na década de 20. O que falta neste país é estudo, leitura, porque os caras leem, mas não interpretam. A interpretação fica muito fora do real. Aí quando eu pergunto, como é que você tem essas informações? É porque eu pesquiso, me diga o nome dos pesquisadores, me dê nome e sobrenome. Não tem, porque eles escutam trechos de um alienado que tirou um contexto de um artigo e aí fez a sua própria teoria da conspiração e um bando de acéfalos acompanha. Eu estudei em escola pública. Sim, tinha professor ruim, cara. Claro, tinha. Os caras ganhavam mal. Mas eu não dava por satisfeito aquelas formações ralas. Eu tinha colegas na universidade também. Voador? Tinha. Os caras lá, às vezes me perguntavam o que ele estava fazendo lá. Filho de papai, que muitas vezes nem estudava. E nunca estudou. Mas conseguiu. Chegou lá. Então a gente tem aquela sensação de que o Brasil é aquele Brasil da década de 70 do programa Moral dos militares, que naquela época foi uma correria para poder alfabetizar os brasileiros, para tirar do horrível índice de analfabetismo que tinha. O cara assinou o nome, já não era analfabeto. Essa era a prática do Ministério da Educação naquela época. Aí você vê agora pessoas com nível superior, mas parece que é muito parecido com aquele pessoal lá do Mobral, da década de 70. Quando eu falo isso, muitos alienados da classe média, e até também do pop também, né, pessoal? A gente tem que dar de César o que é de César. Não vou dizer que os pop também são 100% conscientes, não. Mesmo que tenha votado em grande expressividade no Haddad, mas teve muito nego abençoado que foi induzido por esses alienados e acabaram votando. Então a gente tem uma parcela enorme de culpa. A informação não foi necessária. Ficamos muito tempo fora das redes sociais, só atuando em ruas, e as redes sociais sendo contaminadas com mentirosos, fake news, cada um sendo preso aí, porque simplesmente tem preguiça de ler. Eu fiz 2 monografias, graduação e pós, ambas com 100 páginas. Para se chegar a essa quantidade, é necessário comer vários livros na biblioteca para você ter uma noção do que você vai escrever, porque você não pode plagiar. E aí você se depara com um Brasil surreal. Algo que eu não queria viver. Quando eu pensei que era criança, eu chegar na minha fase adulta, curti só coisa boa no Brasil. Mas é só coisa complicada. E nesse período que Bolsonaro ganhou pra cá, vocês bolsonaristas podem dizer à vontade que está sendo o melhor presidente, que está fazendo a melhor coisa. Pra mim é um dos piores. E a história não vai negar esses fatos. Seus filhos, seus netos, um dia lerão esses livros e vão concordar com tudo que eu disse. Que nunca houve no Brasil um combate sério com a corrupção, nem de lado A, lado B. Que esses mesmos que se agarraram numa ideologia chamada bolsonaristas são complacentes com a corrupção porque fecham os olhos e nem querem criticar o que eles diziam que era combater a corrupção. É a hora de quem defendia Crivella começar a falar do Crivella. É a hora de quem achava que políticos agarrados com o Bolsonaro, que não conseguiu eleger nenhum para prefeito, que começasse a criticar. Mas não por criticar, mas preocupado de um futuro melhor. Porque como representantes nossos, são servidores nossos, a gente tem que cobrar, a gente tem que exigir. A gente tem que tentar mudar o nosso país. Eu quero o meu estado do Ceará melhor, com segurança melhor. Eu sei que os Ferreira Gomes aqui são falhas da segurança. Não precisa ter quem me dizer isso, não. E eu não sou cirista. Eu não sou cego como os ciristas. Eu reconheço que com eles o Ceará desenvolveu, sim. Mas reconheço também que ficou à mercê do crime. E se eu não cobrar para melhorar, ficará nessa mesma. Tenho muitos amigos ciristas, porém, uns mais moderados, outros mais extremistas. Mas tem que cobrar. E a gente tem que criticar aquilo que a gente acha que está errado e parabenizar o que está certo. Eu parabenizo, sim, a gestão Camilo Santana, do Ferreira Gomes, em relação ao crescimento econômico, porém, na segurança é falho. Mas não vou dizer que Capitão Wagner é Salvador, porque é outro cara descompromissado, ao meu ver.
Porque a sua intenção é só chegar ao governo do estado. E por isso perdeu para Fortaleza, né? Como prefeito. Perdeu. Porque o fortalezense não via um prefeito que pudesse se preocupar com as causas de Fortaleza. Porque a sua ambição para governo do estado sempre foi muito maior do que a sua preocupação com o povo. A gente vai trocar um sistema de coronelismo por outro? Não. Espero que todos aprendam a ser conscientes e criticar. É bom falar, dar ideias, fazer as pessoas abrir, ler livros. O que é que vocês têm contra livros? Assim, os bolsonaristas não gostam. Eu tenho livros, cara. Tanto em PDF lá no meu Google Drive, como aqui na minha pequena biblioteca. Lê, tem conhecimento, lê artigos, lê jornais. Eu vou falar uma coisa de uma pessoa da própria Igreja Universal e bolsonarista, quando eu mandei um artigo, e esse artigo era do portal G1, para ela que as mudanças políticas iam acontecer, ela me disse que não lia nada que vinha da Globo. E tu se informa com o quê? Com o jornalzinho da Universal da Record? Não existe você ler um único artigo, um único jornal, uma única revista, e não comparar com outras. Você tem que ler as outras também. E entender que realmente, se existe a racionalidade naquilo que é dito, estará nas duas. Ou então, você tirar a conclusão de quem realmente está. Na verdade, não cegamente seguir uma. Porque jornalistas também são seres humanos e todo ser humano é falho. Eu sou falho também. Mas eu não sou cego. Por isso que eu critico a situação que está na minha cidade. Porque o povo tamparam os olhos porque quiseram. Eu não sou obrigado a ser mais um. E o interessante é que a própria Bíblia fala que nem todos que gritaram Senhor, ele vai responder, rapaz, porque já deixa bem claro a própria Bíblia, que vai servir para vocês aí, a turma aí religiosa, que mistura com a política. Até Deus vai selecionar com quem ele vai ficar. Imagine você que deveria realmente selecionar um político honesto do que não é honesto e ser crítico. E deixar de condenar os outros. O Crivella pagou pela própria boca. Em campanha toda no segundo turno, falando que o Eduardo Paes ia ser preso. E com convicção. Acabou sendo preso de manhã ele. Que ironia, rapaz. Pelo amor de Deus. Não, só tô puxando esse assunto porque o cara é um pastor. Cara, tu tem que pregar amor, velho. O cara tava com ódio, tu vai ser preso. Porque não queria sair do poder. Acabou sendo ele preso. Bom, a gente aqui vai acompanhar como vai ficar a situação no Marcelo Crivella. Preso ele já está. Impacta de forma nacional o país? Sim, porque ele era base de Bolsonaro, aliado, puxa-saco de Bolsonaro, que você poderia achar. Mas... E a gente nota que cada vez mais o governo se afunda de forma até um pouco mais acelerada do que o normal nessa questão de corrupção. Estão tentando aí abafar o caso do Flávio Bolsonaro, mas os aliados estão começando a cair. Ó. E o ano de 2021 é que nos espera. E eu estou muito preocupado. Porque como bom economista eu sei os impactos econômicos que vai vir aí nos países. Como um cara que está estudando aqui ciências políticas para se tornar um cientista político, também estou preocupado com os impactos políticos, históricos, socioeconômicos que teremos. O mundo está se vacinando. Você acha que os brasileiros vão pegar um aviãozinho e entrar em um paísinho facinho, se não levar aí a sua cadernetazinha de vacinação? Eles erraram uma vez, esses países do primeiro mundo, ao deixar pessoas que vinham da China, possivelmente o foco principal, né, da contaminação do coronavírus. Tu não acha que não terá nos aeroportos do Reino Unido, na União Europeia, nos Estados Unidos e Canadá, uma fiscalização e uma exigência maior por parte de países como o Brasil e mais pobre que o Brasil, a entrada desses estrangeiros? Sim, meu irmão. E ficaremos isolados por um período até que a população possa estar totalmente imunizada. Mas ficamos só com a notícia do Crivella. Mais tarde, qualquer coisa, a gente vem com uma outra live aí, porque eu quero saber aí o desenrolar todinho. A operação aí, ela não foi divulgado o nome, é sigilosa. A gente está vendo o desdobramento e aí vamos acompanhar, porque depois das prisões dos governadores do Rio de Janeiro,
a prisão mais impactante foi essa do Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço e a gente se encontra na próxima.